paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no capítulo 6, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Meus queridos, chegamos ao capítulo 6 do livro de Esther, e o que nós vamos ver aqui, apesar de não trazer o nome de Deus, é uma provisão divina para o livramento de Mardoqueu. Nós vimos no capítulo anterior que a mulher de Amã, ela, após ele dizer que estava muito triste, apesar de toda a honra que recebia por causa de Amã, ela o aconselhou que fizesse uma forca para nesta forca enforcar a Amã e assim livrar-se da sua angústia e da sua tristeza. E a Bíblia diz que agora Amã está indo para o rei para poder pedir que o rei autorize que Amã seja enforcado em tal forca. Mas a Bíblia diz que na noite em que Amã resolve no seu coração fazer esta forca, e então se arquitetura como que vai falar ao rei, nessa mesma noite, a Bíblia diz que o sono do rei foi passado, ou seja, ele perdeu o sono naquela noite. Para muitos, isso é apenas coincidência, mas nós que cremos na provisão divina, sabemos que Deus estava conduzindo a situação para que o livramento viesse para Mardoqueu, porque este era justo e tudo o que fazia era para que ele pudesse honrar a fé que tinha no Senhor. Então veja que o versículo 6 nos diz que o rei percebe que tem alguém no pátio e ele pergunta quem é. E o texto diz que Amã tinha entrado no pátio exterior do rei e estava indo para pedir ao rei que o autorizasse o enforcamento de Mardoqueu. Olha que interessante, olha o que está no coração de Amã contra Mardoqueu. Mas a Bíblia diz que quando Amã chega diante do rei, o rei lhe pergunta: Amã, o que se deve fazer para honrar um homem de quem o rei se agrada? Amã, cheio de egoísmo, pensa no seu coração: depois de ter participado daquele jantar com Esther, a rainha, e com Assuero, o rei, com certeza não há ninguém mais para ser honrado neste reino do que a mim. Então, Amã diz que
era para o rei vestir essa pessoa com as vestes reais e era para, colocá-lo sobre o cavalo do rei e sair proclamando que assim se faz a um homem que o rei se agrada. E então é nesta hora que o rei diz para que Amã fizesse isso com Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Aquele que ele havia vindo pedir para que fosse colocado na forca. Agora imagine só como está perturbado o coração de Amã, vindo para o rei pedir que autorize o assassinato ali de Mardoqueu, e agora o rei diz que esse que deveria ser enforcado deve ser conduzido pelo próprio Amã, ou seja, era alguém de confiança do rei que deveria puxar esse cavalo com essa pessoa montada em cima e proclamando: assim se faz a um homem cujo rei se agrada. Então, meus queridos, quando isso acontece, Amã fica ainda mais perturbado e volta para sua casa. E sabe o que é interessante? Quando ele volta para sua casa, a sua mulher vai dizer assim: olha, eu vejo que você já caiu diante desse judeu. Porque ela já tinha percebido que, por causa dessa providência que havia acontecido quando ele arquitetava destruí-lo, ela já percebeu que havia uma força sobrenatural que estava guardando a vida de Mardoqueu. Ei, eu quero já começar a ministrar sobre a sua vida agora, dizendo que talvez você está servindo a Deus com fidelidade e você não está enxergando no mundo espiritual tudo que Deus está fazendo para livrar a sua vida. Mardoqueu, ele estava ali na porta do rei, humilhado por causa da situação, mas servindo a Deus com fidelidade. Alguém arquitetura, ali destruir a sua vida e Deus prepara um livramento para que ele não seja destruído. Assim também é comigo e é com você. Talvez nós estejamos servindo a Deus e às vezes não conseguimos enxergar, mas Deus está nos livrando, Deus está guardando a nossa vida, porque Ele se agrada daqueles que lhe servem com fidelidade. Portanto, eu declaro em nome de Jesus na sua vida: seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus, e Deus vai ser o seu escudo, o seu baluarte, aquele que guarda a sua vida e que nenhum mal lhe atinge, porque o Senhor é contigo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Continue nos acompanhando e vamos ver no que vai dar essa história de Esther e Mardoqueu. Amém? Até a nossa próxima reflexão. Um grande abraço.